comprometer o nosso relacionamento com Deus. Por causa de um relacionamento, nós vamos abandonar a nossa fé. Sabe qual é o maior problema hoje em dia na terra? Falta de referência. Não temos referência em muitas áreas. Falta-nos referência nos negócios, falta-nos referência na liderança, falta-nos referências em pessoas que têm posicionamento de justiça. E muitas vezes essa referência deveria ser nós, mas nós abrimos mão porque queremos agradar a todos. Enquanto nós deveríamos dar um passo atrás e voltar para o princípio da fé e nos prostrarmos de joelho e dizer: Senhor, me ajuda a escolher os meus parceiros. Senhor, me ajuda a usar da forma correta. Senhor, me ajuda a fazer aquilo que não vai humilhar outra pessoa, que não vai desgraçar a vida de ninguém, que não vai expor ao ridículo outras vidas. Jesus e João Batista, eles pregam a mesma mensagem: arrependei-vos, arrependei-vos, mude a sua forma de pensar e agir, mude a sua forma de pensar e agir. Temos que pensar nesse tipo de mudança, uma mudança que traz vida, uma mudança que traz cura, uma mudança que transforma as pessoas. Mas muitas vezes a gente prefere o egoísmo, prefere a egolatria, olhar para nós e dizer: não, mas eu mereço isso, eu sou digno disso, não, eu tenho o direito disso. E vemos por aí que quem está acostumado a mandar e a coordenar e a gerenciar e a influenciar de várias formas, geralmente ultrapassa os limites. Quantos limites nós estamos ultrapassando com as pessoas simples que encontramos nas ruas, com os nossos familiares, com os nossos filhos, com os nossos pais, com pessoas que nos dão conselhos bons. Quantas vezes nós ultrapassamos os limites porque nós achamos que estamos no direito de ter felicidade? Nem tudo aquilo que o mundo prega que é felicidade vem de Deus. Nem tudo aquilo que a mídia prega sobre felicidade vem de Deus. Nós temos que aprender uma coisa: pensamentos envelhecem. Pensamentos envelhecem. E quando esses pensamentos envelhecem, se nós não nos transformamos, se nós não mudamos a forma de pensar e agir, nós também envelhecemos. E se nós continuarmos na mesma teimosia, na mesma coisa, resistindo ao mover do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele fala com nós, e o Espírito Santo diz: não faz isso, esse caminho não é bom, esse caminho é perigoso, não anda nesse caminho. E às vezes nós olhamos mais para as oportunidades, mais para a inovação, do que para a voz do Espírito Santo. Inovação que tira Deus do caminho não é inovação, é uma furada. Negócios que tiram Deus do caminho não é negócio bem sucedido, é uma furada. Relacionamentos que te tiram do caminho de Deus não é um bom relacionamento, é uma furada. Às vezes nós temos que pensar que o tempo passa, e quando o tempo passa, a vida também passa. Note que o tempo está passando cada vez mais rápido, e às vezes nós prestamos mais atenção no tempo e esquecemos que a vida vai junto com o tempo. Nós nos envelhecemos. O tempo passa, a vida também passa, e não volta mais. Essa vida, esse tempo se desperdiçou. E aí nós começamos a nos preocupar com o tempo e a dizer: poxa, o tempo está passando muito rápido, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer um curso de administração de tempo. Quantos cursos de administração de tempo tem por aí e não servem de nada? Porque na realidade nós não precisamos administrar o tempo, nós precisamos assumir o controle do tempo novamente. É isso que precisamos. E assumir o controle do tempo é uma coisa que a Bíblia fala, e que nós, porque muitas vezes não lemos a Bíblia, nós não percebemos. Vamos ler sobre isso em Efésios capítulo 5, abra comigo. Vamos aprender uma das pequenas formas de mudar a nossa forma de pensar e agir, aprendendo a lidar com o tempo. Efésios capítulo 5, pelo verso 14, começando pelo verso 14.
diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, marque isso na sua Bíblia, remindo o tempo, porque os dias são maus. Porque os dias são maus. Em Eclesiastes, capítulo 12, verso 1, o escritor de Eclesiastes, ele diz que alegra-te, jovem, na tua mocidade, antes que venham os dias maus, e com ele diga: eu não tive prazer. Dias maus representam dias que se acabam a morte. Dias maus representam dias que se passam e foram desperdiçados. Dias maus representam aquilo que nós perdemos o controle. E toda vez que nós perdemos o controle do tempo, em Eclesiastes capítulo 9 ou 12, 9, ele diz que você vai dizer: eu não tive neles prazer. Quantas vezes nós dizemos: eu não estou tendo prazer nessa vida? Quantas pessoas com depressão temos encontrado por aí? Quantas pessoas com depressão? Como é que pode? Por quê? Porque não tem mais prazer no tempo, perdeu o controle do tempo, perdeu o controle da vida, perdeu o controle dos pensamentos, perdeu o controle de tudo, e não sabe mais o que fazer, e está em depressão. O que é depressão? O que é a depressão? É a falta de vida, é a falta de novidade, é a falta de inovação, é a falta de paixão. Estamos perdendo a paixão, estamos nos desanimando por qualquer coisa, nós estamos ficando tão mimados que nós não aceitamos mais objeção. Se alguém nos diz não, não concordo com isso, tem que ser sim. Nós não aceitamos mais um não, estamos mimados. E às vezes nós achamos que Deus tem que responder tudo da forma que queremos e da forma que estamos. A Deus é só um deslize, você entende, você me criou, é só um deslize. Deus não faz pacto com o pecado, Deus não faz pacto com a injustiça. Aonde há impureza, não há Deus. Aonde nós nos desviamos do caminho da palavra do Senhor, não há Deus. Aonde nós praticamos injustiça, não há Deus. E você me diz: ah, pastor, você está sendo duro demais comigo, eu não precisava ouvir isso. Vamos abrir uma palavra mais dura ainda, em 1 João, na primeira epístola de João, e eu já volto para Efésios. Na primeira epístola de João, capítulo 5, verso 17, eu gostaria que você marcasse isso na sua Bíblia. 1 João, capítulo 5, verso 17, diz assim: toda injustiça é pecado. Toda injustiça é pecado. Toda injustiça é pecado. Ah, pastor, mas não é bem assim, você não entende. Eu tive que fazer isso porque você sabe como é que é os impostos, você sabe como é que é o governo, você sabe como é que é os negócios aqui no Brasil. Toda injustiça é pecado. Toda injustiça é pecado. Ah, mas eu tive que pegar isso por debaixo, pastor, senão você sabe, a minha margem ia ficar muito pequena, eu não ia ter jeito. Toda injustiça é pecado. Toda injustiça é pecado. Nós perdemos a capacidade de confiar em Deus, essa é a verdade. Nós perdemos a capacidade de confiar naquele que nos deu capacidade para ter os nossos negócios, para ter os nossos empregos, para ter o que ganhar. Nós perdemos a confiança nesse Deus. Nesse Deus que muitas vezes, quando nós estávamos em apuro, nós nos prostrávamos no chão, nós colocávamos o rosto em terra e dizíamos: Senhor, me ajuda, porque eu não sei o que fazer. E esse Deus, ele vinha e trazia uma palavra, ele abria uma porta, ele fazia um milagre e nos dava a condição de voltar ao caminho. E uma vez no caminho,
uma vez que